Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, o smartphone que eu estou trazendo aqui está retornando ao Brasile Geeks. Estou falando do Moto G20. Por que eu resolvi comprar um novo Moto G20? Porque o anterior já tinha vendido há algum tempo. Resolvi trazê-lo aqui de volta. Acontece que eu estou devendo alguns vídeos com esse aparelho. Quero fazer um comparativo com o Moto G30, com o Galaxy M22. E outro detalhe importante é que essa versão aqui que eu comprei com 128 GB de armazenamento custou apenas R$ 980. E olha, o Moto G20 custando abaixo dos R$ 1.000, principalmente na versão com 128 GB, é uma compra muito boa, uma compra excelente. E posso dizer para vocês que é fácil, uma das melhores opções de compra que você pode fazer nessa faixa de preço. Infelizmente o preço é promocional, então ele fica variando. É muito fácil encontrar a versão com 64 GB por mais ou menos R$ 1.000, R$ 1.050. A de 128 não é tão fácil assim, mas é um aparelho para você ficar de olho porque vale muito a pena. O Moto G20, apesar de ser um smartphone de entrada, traz um ótimo desempenho graças ao chipset Unisoc T700. Ele ainda conta com 4 GB de RAM, opções com 64 e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e uma tela LCD IPS com taxa de atualização de 90 Hz. Bom, já passou pelo Brasile Geeks, mas já que eu peguei uma caixa nova com um aparelho novo, vamos fazer um unboxing, impressões raiz mais uma vez aqui do Moto G20, mostrar para vocês por que esse aparelho é uma ótima opção de compra. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e torne-se Big Geek você também. Então vamos aqui abrir a caixa do Moto G20. Dessa vez eu peguei uma versão, eu acho que numa cor diferente, na cor azul. O outro que eu tinha também era uma versão azulada, mas esse aqui parece ser mais forte, né? O Moto G20 traz umas cores um pouquinho mais diferentes em relação ao resto da família Moto G. E, mais uma vez, aquela caixinha com a etiqueta colada, gente do céu. Ó, ainda bem que pelo menos dessa vez saiu fácil e não deixou sequelas, digamos assim, né? Mas sempre eu critico o fato dos fabricantes colarem etiqueta na caixa, porque acaba danificando, né? E isso é um pouquinho chato. Então tá aqui a versão de 128 GB na cor azul e, infelizmente, esse aparelho demorou muito para chegar. A intenção era que ele chegasse enquanto estava com aquele preço para eu gravar o vídeo rapidinho e trazer aqui para vocês. Mas eu não sei, eu comprei esse aparelho no ponto frio, não sei se o preço estava errado, o que aconteceu, porque eu tive até problemas para receber. Para vocês terem ideia, a compra foi cancelada e refeita, então foi enviado um segundo aparelho para mim, porque eles tiveram algum tipo de problema com o primeiro aparelho. Não sei se realmente o preço estava errado, porque a versão de 128 GB por R$ 980 realmente é um preço bem interessante. Então está aqui o Moto G20 com a capinha. Essa aqui é uma versão na cor azul mesmo, é uma versão com cor diferente a que eu tinha anteriormente. E todas as opções de cores aqui do Moto G20 são muito bonitas, bem diferentes. E essa aqui na cor azul também tá muito bonita. Tem uma versão na cor vermelha, que é um vermelho rosado, também é bem bonita. E aqui mostrando os acessórios, nós temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. Temos aqui o carregador de apenas 10 watts, infelizmente é o carregador mais simples, né? É o ponto fraco aqui do Moto G20, poderia ser um carregador de pelo menos 15 watts. Temos aqui o fone de ouvido auricular, o mesmo que a gente vê em outros aparelhos. Aqui vou mostrar mais rapidinho, né? Porque eu já gravei o unboxing desse aparelho anteriormente. Aqui temos a ferramenta de remoção do SIM card, o manual e aqui algumas informações regulatórias e, por fim, mais nada na caixa. Mas é um pacote bem recheado, incluindo aí a capinha, um item cada vez mais raro entre os smartphones. E aqui nós temos o Moto G20, bonitão aqui nessa opção na cor azul. Tirando aqui a película e vamos ligar o aparelho. Já ligou aqui, ó. E aqui mostrando as conexões, vamos mostrar aqui a bandeja lateral. Deixa eu já aproveitar para ejetá-la. Aqui nessa lateral temos a bandeja com 2 slots. Você pode utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória aqui com o Moto G20. Na parte superior fica a entrada para fone de ouvido. Nessa lateral temos o botão de volume, botão liga-desliga e o botão dedicado para o assistente do Google, para você acionar o assistente. Temos aqui também o microfone, a porta USB tipo C
opa, a porta USB tipo C e aqui o alto-falante externo e tá aqui o aparelho na tela inicial para fazer as configurações. Galera, vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito das cores do Moto G20, não só essa aqui que está comigo, mas a versão anterior também, a versão na cor vermelha, acho todas elas bastante bonitas e diferentes do que a gente costuma encontrar nos smartphones da Motorola. Normalmente eles trazem cores mais neutras e aqui temos realmente opções bastante coloridas aqui do Moto G20. E também gosto desse visual aqui da moldura que abriga as câmeras, né? Vai batendo a luz, vai mostrando o efeito aqui que eu acho bastante bonito. E aqui a tampa traseira dele é feita em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas trazem o acabamento em plástico. O sensor de tais também fica aqui na parte traseira. Eu não gosto muito do fato dele ficar quase que rente à tampa traseira, poderia ficar um pouquinho mais afundado. Acredito que dessa forma seria mais fácil de localizá-lo sem precisar olhar para a tampa traseira. E aqui nós temos os 4 sensores. A lente principal tem 48 megapixels e abertura de 1.7. Ele traz ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus. E duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. E aqui nós temos o flash de LED. A câmera frontal tem 13 megapixels e fica aqui nesse recorte em formato de gota. Aqui temos o display, ele tem 6,5 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução HD Plus 1600 por 720 pixels com a proporção de 20:9, taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela muito boa, os ângulos de visão também são muito bons, mas temos um pouquinho mais de bordas do que a gente está acostumado a ver em smartphones atuais. Até mesmo as bordas superior e laterais são um pouquinho mais espessas, mas é a borda inferior que acaba incomodando mais, essa sim realmente mais espessa do que a média. Temos aqui o Android 11 de fábrica e é uma interface com poucas personalizações, inclusive não vem muitos aplicativos pré-instalados, isso aqui é muito bom. Eu tirei uma screenshot aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, essa aqui era a gaveta de aplicativos quando eu tirei o aparelho da caixa. Vejam que nem dava para rolar a gaveta de aplicativos porque realmente tínhamos aqui muito poucos apps pré-instalados. E aqui, mostrando o armazenamento também do momento que eu tirei o aparelho da caixa, são 14,53 GB ocupados e essa versão traz 128 GB de armazenamento, ou seja, apenas 11% do espaço de armazenamento ocupado aqui, realmente muito bom. Agora a gaveta de aplicativos já está maior, porque eu já instalei alguns apps aqui, mas ainda assim ela nem faz a rolagem ainda, ó. Realmente tem muito poucos aplicativos pré-instalados. Aqui mostrando para vocês a barra de notificações, destaque é que ele tem o modo de gravação, agora dá para você gravar a tela do aparelho, é bem fácil acionar, e ele também traz o suporte ao tema escuro, que vai deixar todos os aplicativos compatíveis, mais a interface com o tema escuro, sempre que você acionar. Ó, aqui mostrando a gaveta de aplicativos e a barra de notificações que agora utiliza o tema escuro. E o que eu mais gosto aqui do Moto G20 é que mesmo sendo um smartphone que, dependendo da situação, você encontra até abaixo dos R$1.000, ainda assim ele traz uma interface bastante suave. Eu gosto muito aqui da interface do Moto G20, ele é bastante rápido para poder abrir os aplicativos e apesar de eventualmente ele apresentar aqui alguns engasgos durante o uso da interface, normalmente ele tem um ótimo desempenho aqui, principalmente considerando a sua faixa de preço. E me chama a atenção o fato de que a interface do Moto G20 é bastante fluida e bem mais fluida quando comparado com o Moto G30, que a princípio deveria ser um smartphone superior, mas na prática o Moto G20 acaba trazendo um desempenho melhor. Eu acredito que o segredo para isso acontecer seja o seu hardware, isso porque o Moto G20 traz o chipset Unisoc T700 com 8 núcleos rodando até 1.8 GHz. Temos aqui 2 núcleos da série A75 de performance e mais 6 da série A55. Então esse é o segredo aqui do ótimo desempenho do Moto G20. Ele também conta com uma GPU Mali G52 e ainda traz 4 GB de memória RAM, além de 128 GB de armazenamento. Existe também a versão com 64 GB, exceto pelo armazenamento, as duas versões são idênticas. A bateria tem 5.000 mAh, conforme vocês viram, um ponto negativo é que ele traz um carregador de apenas 10 watts na caixa, mas ainda assim a bateria de 5.000 mAh tem uma ótima autonomia e dependendo do seu perfil vai aguentar até 2 dias de uso
longe da tomada. Aqui, se fosse para destacar um ponto no Moto G20, uma qualidade desse aparelho, eu diria para vocês que é justamente a performance. A fluidez é muito boa e outra coisa que eu gosto bastante no aparelho é justamente a performance da sua interface. É um smartphone bastante rápido na hora de executar os aplicativos, durante o uso também você percebe que a interface tem uma ótima suavidade. Isso acontece não só por causa da taxa de atualização da tela, que é de 90 Hz, mas também pelo seu chipset, que tem um desempenho muito bom. E aqui mostrando o conjunto de câmeras, lembrando que ele traz um sensor principal de 48 megapixels, vem com uma lente ultra-wide de 8 megapixels e traz mais duas lentes de 2 megapixels, uma para macro e outra para profundidade, enquanto que a câmera frontal tem 13 megapixels. O Moto G20 consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo em todas as lentes, tanto a principal quanto a ultra-wide quanto a frontal conseguem filmar no máximo em Full HD. A interface de câmera dele é um pouquinho mais simples. Notem, por exemplo, que não temos aqui o cor em destaque, nem o modo de câmera dupla. Temos aqui ainda o modo macro, o modo retrato, modo profissional. Dá para você gravar também utilizando a lente macro, apesar da qualidade não ser lá aquelas coisas, porque é uma lente de 2 megapixels e com foco fixo. Então temos aqui uma lente macro bastante simples. Mas ainda assim ele traz esse recurso. Aliás, quando se fala da interface aqui do Moto G20, percebam que ele não traz o menu Moto, então ele é um pouquinho mais simples quando comparado com a interface do Moto G30, por exemplo. Para você configurar algumas opções, você tem que ir em Sistema e depois em Gestos. Por aqui você pode escolher a navegação por gestos ou utilizando os botões virtuais de voltar home de multitarefa. Aqui você também configura a câmera instantânea. Então ele não tem um aplicativo dedicado, mas aqui dentro das configurações de sistema e clicando em gestos você consegue personalizar essas opções. Então ele traz, por exemplo, o modo de screenshot, colocando os 3 dedos na tela. Ó, tá aqui, tira um screenshot da tela, deixa eu fazer de novo para vocês poderem ver. Ó, você coloca os 3 dedos, tira um screenshot. Ele traz também o gesto para você ligar a câmera, o popular gesto aqui dos smartphones da Motorola, permite você ativar a câmera e também alternar entre câmera frontal e traseira. E ele também conta com o atalho para a lanterna fazendo esse outro gesto, dá para você ligar e também desligar a lanterna. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, sai apenas aqui por baixo, ó. Tanto que eu consigo abafá-lo completamente. O volume não é muito alto, a qualidade podemos dizer que é ok. E aqui mostrando a tela do Moto G20, ela tem 6,5 polegadas, resolução HD+, 1600 por 720 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, eles são muito bons, apesar de ser uma tela LCD IPS, tem uma qualidade bem legal e destaque para sua taxa de atualização de 90 Hz. Pena que as bordas são um pouquinho grandes, conforme vocês estão vendo aqui, principalmente a borda inferior. O sensor digitais fica aqui na parte traseira do aparelho, e uma coisa que eu não gosto é que ele é praticamente rente à tampa traseira, então fica um pouquinho difícil de identificá-lo sem ter que olhar para a parte traseira do aparelho. E ele também não é instantâneo para desbloquear, mas é preciso, tá aqui mostrando mais uma vez, apesar de não ser instantâneo aqui para fazer o desbloqueio. Ele também conta com o desbloqueio facial, que também tem uma boa velocidade. Tá aqui, também não é instantâneo, mas costuma ser bastante preciso. Pois é, galera, acabei pegando o Moto G20 pela segunda vez. A única diferença é que agora temos a versão com uma cor diferente e com 128 GB de armazenamento. A versão anterior que eu tinha pego trazia 64 GB. O preço que eu paguei por esse aparelho foi realmente bem interessante. Consegui comprá-lo por R$ 980, isso nessa versão com 128 GB. Pena que o preço está sempre oscilando, subindo e descendo, então é muito provável que no momento que sair esse vídeo, o valor do Moto G20 já esteja um pouquinho mais caro. Mas mesmo que você encontre a versão de 64 GB por R$ 1.050, que é o preço normal, onde você encontra o Moto G20, pelo menos na versão de 64 GB, eu acredito que ainda vale muito a pena. É um smartphone que, na minha opinião, é melhor do que o Moto G30, traz um desempenho melhor, uma interface que é mais uniforme, tem um funcionamento mais suave, mais macio, ele também roda melhor os jogos do que o Moto G30 e ainda traz a mesma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+, e a taxa de atualização de 90 Hz.
Talvez onde o Moto G20 perca para o Moto G30 são nas câmeras. Eu acredito que as câmeras do Moto G30 são um pouquinho melhores, mas a diferença não é tão grande assim, tá? Já vou avisando isso para vocês. Eu acredito que sim, o Moto G30 tenha câmeras melhores, mas a diferença é pequena. Já o Moto G20, além de ser um aparelho mais barato, tem um desempenho melhor e eu acho que é um smartphone bem interessante para você comprar nessa faixa de preço. Claro que ele não é o único, temos aí, por exemplo, o Galaxy A12, M12, o A22 e o Mi22, que também estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço, mas ainda assim o Moto G20 é uma boa opção. E eu peguei esse aparelho não só para fazer esse vídeo aqui, mas também quero fazer um comparativo, mostrar para vocês na prática as diferenças entre o Moto G20 e o Moto G30, e também quero fazer um comparativo do Moto G20 com o Galaxy M22, que são dois aparelhos que também estão saindo ali na mesma faixa de preço, então quero trazer mais esses vídeos aqui para vocês. Então, para poder acompanhar todos esses vídeos, já sabe, é só se inscrever no canal do Brazilian Geeks, ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos e não esquece também aquele like que ajuda muito o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. Então é isso, vou ficando por aqui, grande abraço, mas a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui!